Oi, gente. E aí, pessoal? Tava faltando eu liberar aqui, era? Opa, e aí? Tudo certo, A meu gente, amigo. a gente migrou pro Discord, Vou matar o Ronaldo. O que que... Nossa, vocês estavam me esperando? Ronaldo, cara. A gente tava esperando a Pessoal, permissão pra entrar. voltem lá, já tá ok. Viu o link lá do Teams? Nossa, gente, me desculpa. O pessoal vai vir pra cá? Sim, o Dinho deu um toque lá. Ronaldo. Não me pede. Sabe o que aconteceu? Hoje eu tenho um MBA e eu tinha esquecido. Aí o MBA começa às 18 horas. Aí eu entrei no MBA porque eu entrei correndo porque eu dilatei a pupila, que eu fui no oftalmo. Aí eu tô assim, ó, eu tô sem enxergar, Lucas. Ô, louco, então tá tenso aí, pô. Tô sem chegar. Tô aqui. Até eu achar o link de entrar no MBA, filho, foi maluco. Não, desculpa, pô, risada com respeito. Aqui eu tô imaginando a cena. Mas tranquilo, Ronaldo. Pô, bom que deu certo aí no final. Pô, e você tá bem? Tô bom, só não tô enxergando, mas tô bom. Dia, não me mata, não, eu te amo, cara. E aí, pessoal? Tô com problema no fone aqui, pera, tô reiniciando. Nossa, Cris, eu ia te mandar mensagem hoje, eu esqueci, cara. Cara, eu tô ficando velho, mano. Eu não dou conta de fazer mais nada igual eu fazia antigamente. Eu também ia falar contigo, só não tive tempo mesmo, mas eu deixei para falar contigo amanhã. Ah, então é pra ser amanhã, então. Vou avisar Sim. o pessoal lá que o Por link tá ok, favor. tá? Hoje o Ronaldo tá na vibe podcast, né, Ronaldo? Só ouvindo. Tô só ouvindo. O professor colocou aqui uma questão. Vocês já fizeram? Alguém que já fez MBA, uma pós? Eu tô fazendo pós agora, mas eu não concluí. Nossa, se o professor não for bom, é difícil. Esse cara. Ah, é, pô. Nossa, Pô, do que geralmente é não é sua bom, não. pós? cara, é muito cansativo, mano. Eu tô fazendo um MBA em marketing digital e inteligência artificial focado em vendas. Nossa, imagino, pô. Pô, qualquer coisa que fale já. Enfim, né, pô, já é aquilo. Tudo muito novo, pô. E aí, Dinho, Vou tá esperar mais um ouvindo? pouquinho, né? Para ver se chega mais alguém. Fala, mano, eu tô distribuindo aqui o link. Ah, show de bola. Pessoal. Davi tá aí já. Porque vai querer entrar, deixa eu ver se ele entrou. Acho que não. Deixa eu ver. Ele chegou a entrar no Discord? Foi. Aí, Porque eu falei isso com ele, eu tava conversando com ele tava querendo entrar pelo Discord. Boa noite, pessoal. E aí, Davi? Pronto. Rapaz, a gente tem um pinguim ali, é? Salve, oi. Boa. Lucas, só um instantinho. Tô falando aqui com o Dinho, tá bom? Tranquilo. Beleza. Ele me respondeu aqui. Então, vamos começar. Eu vou começar fazendo aqui o processo introdutório que a gente tem feito nesses últimos 2 dias. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos. Nosso terceiro dia aqui de Dev Sites.
Vamos fechar com chave de ouro com a apresentação do Lucas. Prazer, Lucas, tá? Primeira vez que a gente está se falando aqui pessoalmente, digamos assim. A Maria está falando aqui. Então, sejam bem-vindos. Como de costume, vamos colocar aqui no chat o nosso LinkedIn para a gente se conectar. Vamos ficar bem à vontade para trocar comentários aqui durante a apresentação. Se der para a gente fazer perguntas durante a apresentação, a gente faz, se não, a gente pode deixar para o final também, tem um tempinho reservado para isso. Então, fiquem super à vontade. Eu vou colocar o meu LinkedIn aqui também. Vamos trocar por lá também. Eu gosto muito de conversar sobre o que a gente vai falar aqui. Então, gosto muito de aprender também, então, sempre é bom trocar conhecimento, né? O Dinho vai apresentar o Lucas para todo mundo aqui, e aí a gente dá início, beleza? Sejam bem-vindos, pessoal. Espero que vocês curtam e aproveitem a noite de hoje. Fala, pessoal. Bom dia. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Coisa Boa boa, noite, né? Dinho. E teve alguns problemas técnicos aqui, mas quem sabe faz ao vivo, né? Então, eu quero apresentar para vocês aqui, né, o Lucas. E primeiro agradecer, né, pelo Ronaldo, pela Cris. Foram 2 dias incríveis aí de conteúdo bacana mesmo. Foram, cara, divisores de água, principalmente para minha carreira, né? A Cris falou ali sobre a parte de processo do PO, o Ronaldo falou mais pelo PM ali, como um todo, né? Então, para mim, como dev, isso é algo que é muito rico, né? Então, assim, eu já até falei com alguns colegas, né, alguns amigos, cara, vamos fazer o que a gente estava na nossa cabeça de projeto é totalmente diferente. Então, para o negócio dar certo, vai fazer isso, aquilo e tal. Então, foram conteúdos bem bacanas. Quero agradecer pelo pessoal aí também que, né, participaram, quarta e quinta, uma maratona praticamente. Quarta e quinta e hoje, né, 3 dias aí. Isso mostra que vocês estão procurando evolução, vocês estão procurando evoluir. Agora de manhã eu recebi uma notícia que um amigo foi demitido de uma empresa e ele falou assim, cara, não meio que amaldiçoando todo mundo, mas ele falou assim, cara, a IA vai substituir todo mundo. Só que, né, a IA, ela não vai substituir aquela pessoa que faz mais do que o trabalho dela, não de uma forma escrava, beleza, tranquilo, né? Mas ela não vai substituir alguém que faz um negócio bem feito, né? Então, não faz só o feijão com arroz ali, ele procura outras coisas. E quarta e quinta mostra que vocês não querem fazer só o feijão com arroz na carreira de vocês, né? Estão realmente pensando no futuro de vocês estão pensando em como eu vou me adaptar para o mercado, como eu vou me preparar para o mercado de trabalho. E essa parte cara, para mim, sem palavras. Eu posso falar aqui a noite toda de quanto foi bacana para mim aqui ver a Cris e ver o Ronaldo falando. Mas vamos seguir, né? É um cara que, sei lá, dispensa apresentação, eu vou tentar aqui, tá? O Lucas, né? Ficou muito famoso pelo projeto do portfólio colaborativo, né? Alguns outros também que ele participou. E, assim, ele é o cara que chegou chegando, né? Assim que ele chegou, eu acho que eu ainda não tinha batido um papo, assim, tão sério com ele. Aí, quando eu abri o Discord, estava lá ele com um cara de dev falando sobre Scrum, né? Então, eu olhei aquilo ali e falei, caramba, velho, esse cara é bom, o cabo é bom. E, assim, um projeto muito bacana que ele liderou, até hoje o pessoal fala, né, pergunta para ele. Então, eu vou deixar aí com vocês. Eu tenho certeza que o conteúdo que ele vai trazer aí vai ser muito importante. Lucas, está contigo, meu chapa. Tamo junto. Boa, pô. Depois dessa apresentação, eu fico até corado, pô. Muito bom, agradeço, Dinho, pô. Sensacional. Só falando um pouquinho mais, pô, eu comentando um pouquinho mais sobre mim. Muito prazer para quem não me conhece, tá? Eu sou o Lucas, trabalho já com agilidade, com tecnologia
uns 4 anos, mais ou menos, né? Atuando como Scrum Master, principalmente, mas também, pô, maiormente como agilista, pô. Então, e ainda vou falar um pouquinho sobre isso, mas, cara, um longo caminho ali que, pô, de descobrir tanto mais sobre a agilidade, sobre o conceito ágil, né? Entender como aplicar isso, não só também no trabalho, mas em várias facetas aí da minha vida, como também, né, o próprio Scrum, né, me desenvolver como um Scrum Master, me desenvolver, aprender, e foi um longo trajeto, e, pô, espero aqui compartilhar um pouco com vocês o que faz um Scrum Master. Eu não falo nem da atividade prática, mas o que torna alguém de fato um Scrum Master, porque, pô, de nome, né, de título, eu posso ser qualquer coisa, pô, mas em ação, a gente usa, pô, quem é que conhece o direito sabe, a gente tem aqueles termos de jure e de facto. De Yuri, eu posso me chamar como Scrum Master, mas de fato, será que eu sou mesmo um Scrum Master? Então, isso também que eu quero abordar aqui. E, pô, bora lá, bora falar um pouquinho sobre agilidade, né? Sobre Scrum. Vou compartilhar a minha tela aqui. Beleza, estão vendo minha tela? Eu tô vendo o rostinho de vocês ainda, pô, a janelinha. Mas beleza. Cara, eu não consigo ver o chat, então se alguém falar alguma coisa no chat, peço até que me dê um toque aqui, porque eu não tô vendo, então só tô vendo a apresentação. Beleza? Show de bola. Deixa eu startar, então, nossa apresentação aqui. Mas fechou então, pô. Então, bora falar então um pouco sobre o papel do Scrum Master. Imagino que depois dessa bagagem que vocês adquiriram, sabendo um pouquinho também do papel do PO, do papel do PM, pô, aqui eu trago um pouco mais do conteúdo. Claro que eu vou abordar alguns temas, alguns conceitos que já foram tratados, né, nas outras apresentações, mas aqui eu vou falar especificamente do Scrum Master, beleza? Então, pô, para começar, eita. Para começar, um Scrum Master nada mais é do que um agilista. Então, antes de qualquer coisa, é até um termo, quem já trabalhou comigo em outros projetos sabe, e eu falo bastante isso, pô. Antes de ser um Scrum Master, eu sou um agilista. Pô, mas o que é agilidade? O que é agilismo? Agilismo, o que é agilidade? Pô, agilidade é uma filosofia. Então, a gente não está falando necessariamente de algo tácito, a gente está falando de um conceito, pô. Não sei se alguém aqui já fez gestão empresarial, gestão de projetos, algo relacionado a isso. Acredito que outra filosofia muito conhecida é a Lean. Muita gente até confunde, até eu tinha essa confusão antes, achava que a Lean era um framework ágil, algo nesse sentido. Mas não, a Lean é um conceito para você aplicar no ambiente empresarial, que a gente tem, pô, muito uma empresa para evitar o desperdício, evitar maximizar os lucros. E agilidade entra também nessa mesma ideia, é um conceito para a gente aplicar nos nossos projetos. Então, não é algo que eu posso tocar, né? Não é algo tácito. Embora a gente tenha, assim, um manifesto ágil, né, com vários itens ali que fundamentam o que você precisa fazer para você poder ser considerado uma pessoa ágil, né? O seu projeto poder ser considerado ágil. Mas por que eu falo, antes de tudo, um agilista? Eu ainda vou entrar em mais detalhes, mas o Scrum, ele nada mais é do que uma ferramenta que a gente utiliza para alcançar a agilidade. Então, a agilidade sempre vai ser o nosso destino e o Scrum vai ser como a gente vai chegar nesse destino. Então, no escopo maior, o Scrum Master primeiro é um agilista. E, pô, aí uma coisa até que eu gostaria de tratar, eu não falei isso nas últimas palestras que eu fiz, nas últimas apresentações, mas, pô, como que eu posso ter um perfil de agilista? Não só saindo um pouquinho do, da teoria, né? Pô, eu aprender, eu entendo que para ser um agilista eu tenho que utilizar os princípios do manifesto ágil, de repente algum framework, tá. Mas, pô, o que vai me ajudar a ser um agilista? Pô, olhando de uma forma bem pragmática, bem, sei lá, direta, né? Pô, o que o mercado espera que eu tenha para poder ser um agilista? Eu acho que, pô, uma pergunta que pouca gente responde, né? E eu queria responder aqui para vocês. Pô, eu acho que, primeiramente, você tem que saber lidar com pessoas.
Ah, mas saber lidar com pessoas não está no manifesto ágil. Pô, eu acho não, eu tenho certeza, pô, que um agilista que tem a capacidade de saber lidar com pessoas, saber gerenciar equipes, aqui eu falo gerenciar, não é nem tomar decisões, mas entender as pessoas, você adaptar sua oratória, adaptar seu o modo como você se comunica entre pessoas, isso eu acho fundamental. Ainda que não seja um requisito, pô, eu olhando, como eu falei, olhando de uma forma pragmática, olhando para o que o mercado espera, é isso. Então, pô, se você não sabe conversar com as pessoas, se você não tem esse tato de se desenvolver, e também você tem que gostar de fazer isso, porque você vai conversar muito. É uma profissão que basicamente você vive conversando, você vive falando com as pessoas. Se você é aquela pessoa que, pô, quero ficar no meu canto, não gosto de gente, pô. Cara, assim, por mais que não seja um requisito você ser uma pessoa comunicativa, é extremamente recomendado. Então, primeira coisa, se você gosta, pô, excelente, mas se você não sabe se desenvolver tua comunicação para você poder obter o maior sucesso, né? Maximizar seu sucesso nessa área, pô. Pô, o que mais? O que eu preciso saber para poder ser um agilista de sucesso? Claro que eu vou falar do papel do Scrum Master, mas eu queria deixar isso bem claro, como eu falei, antes de tudo, um Scrum Master é um agilista, então é bem importante entender qual que é o perfil de um agilista, né? Pô, o que eu preciso saber? Na teoria, não é obrigatório você saber, não ter nenhum conhecimento específico, a não ser o que tá no Manifesto Ágil, ou se você for aplicar algum framework ágil, como o Scrum ou XP, saber o que se espera, né, para você utilizar esse framework. Então, na teoria é assim. Na prática, falando de uma forma pragmática, é muito importante você saber tecnologia. Ainda que a agilidade possa ser usada em praticamente tudo. E, pô, existe sim um mercado para agilidade fora da tecnologia também, tá? Estaria mentindo se não existisse. Mas é uma minoria. Então, pô, se você espera encontrar um trabalho logo como um agilista, como Scrum Master, ter noções básicas ali de tecnologia, não falo nem para você aprender a programar, mas, pô, entende ali como que funciona um fluxo do começo ao fim para entrega de um produto, né, de um produto de tecnologia, entende os processos, pô, o que é uma requisição, para que serve uma requisição, pô, como que funciona o processo desde o desenvolvimento até eu validar, fazer os testes, o que é um teste unitário, pô, por mais que você nunca vai usar necessariamente fazer um teste unitário, pô, entender, porque isso vai te guiar às tuas conversas, vai te guiar à tua comunicação com o time. Pode parecer assustador, assim, principalmente se você ainda não tem um contexto de tecnologia, mas é um contexto que você pode muito bem pegar. Então, assim, não, como eu falei, você não precisa se aprofundar tanto, mas entender como funciona ali um dia a dia de um projeto de tecnologia é bem importante para você se entender e também para você ser alocado numa vaga como agilista, porque, como eu falei, a grande maioria das vagas é para projetos de tecnologia, ainda que existam exceções, mas, assim, ainda assim a concorrência seria bem grande se você fosse topar pelas exceções, pô. E o que mais, pô? O que eu preciso saber para poder ser um agilista? Aqui eu falei um pouco sobre a comunicação, mas eu queria puxar uma sardinha para ter tato. O que é ter tato? O que é saber falar com tato? É uma faceta de uma boa comunicação, mas que é muito importante se você for um agilista, porque você lida com problemas rotineiramente. Então, eu não falo problemas que, tipo, todo mundo vai estar brigando. Amanhã meu dev vai estar brigando com outro dev. Não, às vezes, pô, você tem um excelente contato ali com o seu time. Mas, pô, o ambiente de tecnologia não é um ambiente estável por natureza, até porque a tecnologia não é uma coisa estável por natureza, né? A tecnologia muda, se reformula, o que era aplicado hoje não é mais aplicado. Então, cara, é um ambiente que tá suscetível a mudanças. Então, você tem que ser uma pessoa que tem uma comunicação com bastante tato. Você agir de uma forma assertiva ao passar feedbacks para as pessoas. Então, pô, você não vai ser muito grosseiro, mas também você não vai ser muito mole, né? E ainda que não seja necessariamente seu papel passar feedbacks, né? Não seja na teoria, você espera isso de você. Mas eu não queria só também falar de uma forma pragmática. Eu queria também falar da teoria. E aqui, falando um pouquinho sobre as características de um agilista, as características de quem aplica agilidade na teoria, e que também é utilizado na prática, tá? A gente não pode ignorar isso.
como eu falei, colaboração e comunicação. Então, você vai ser o grande defensor da comunicação do time. Se o time tem uma péssima comunicação, pô, você não está aplicando agilidade, porque a agilidade enfatiza isso. Interações e entregas incrementais. Pô, ainda que a gente já tenha falado sobre incremento, sobre validação do incremento com o PO, se você não garante que o seu time compreendeu bem o produto, que pode acabar ocasionando, não sei, não conseguir entregar depois, no final do ciclo incremental, o produto. De uma certa forma, você tem uma parcela de culpa por não perceber isso, por não entender, não notar que o seu time não teve essa boa compreensão. Você é o grande defensor disso, de interações e entregas incrementais. Né? Você tem que garantir que no final da sprint, ainda que você não desenvolva, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, você tem que ser o grande defensor dessas entregas, beleza? E adaptação e aprendizado contínuo. Como eu falei, é um ambiente com constante mudança, um ambiente muito mutável. Então, é bem importante que você, ao sofrer atritos, né, a sofrer dores, você consiga se adaptar. Um livro que eu gosto bastante, até recomendo para vocês, pô. Um autor, vou falar aqui o autor no geral, e pô, vocês fiquem à vontade aí para ler esse autor, que é o Nassim Taleb. Ele fala um pouco sobre isso, sobre tudo, basicamente tudo na nossa vida está suscetível à entropia, está suscetível a mudanças, a baques. E aquele que se sobressai, isso ele fala principalmente no Antifrágil, é a pessoa que não só se adapta à mudança, que não só que sobrevive a ela, mas tira proveito dela. Então, esse é o grande gol de quando a gente fala de adaptação e aprendizado contínuo. E outra série de características, tá? Que são fundamentadas no Manifesto Ágil, até recomendo que leiam, porque, pô, aquilo que vai falar se você é um agilista. Às vezes, pô, não estou trabalhando com o Scrum, mas você pode ser um agilista sem utilizar o Scrum, pô. Mas, pô, agora falando especificamente do Scrum, que é o cerne dessa palestra aqui hoje. Por que é o Scrum? O Scrum é um framework ágil. Então, como eu falei, o Scrum é aquela ferramenta que vai ajudar a gente a chegar na agilidade. Cara, existem diversas ferramentas que podem ajudar você a chegar à agilidade. O Scrum, com certeza, com absoluta certeza, é a mais conhecida e a mais utilizada. Isso mundialmente falando, né? Uma ferramenta que também pode ser adaptada não só para projetos de tecnologia, mas para outros tipos de projeto, e que também trabalha com um ciclo incremental, até para poder seguir a agilidade, né? Porque esse é o objetivo final do Scrum. E, cara, uma palestra, um exemplo que eu adoro usar, eu usei na minha última palestra aqui com o time da Front-End Fusion, pô, eu adoro demais esse exemplo, porque ele é vai bem no cerne do objetivo do Scrum, né? Então, a gente pode considerar a agilidade, esse conceito, como um destino. Eu sou de Sorocaba, vamos supor que eu queira chegar, sei lá, São Paulo. Eu estou indo para São Paulo, para Barra Funda. Pô, o que eu preciso fazer? Que rota eu preciso traçar para chegar em São Paulo? Pô, eu sei que eu preciso pegar Castelo Branco e ir reto, enfim, pagar hospedagem ali, hospedagem que é bem caro, por sinal, até chegar ali em São Paulo, chego ali na Zona Oeste. Mas São Paulo, a Barra Funda, que é o meu objetivo, seria a agilidade. Então a gente pode ilustrar a agilidade dessa forma. O Scrum seria essa rota, como eu falei, pegar ali a Castelo Branco e de repente fazer um desvio ali em algum momento, enfim, passar ali por uma ou duas cidades, ou então cortar essas cidades. O Scrum seria essa rota, entendeu? Então, existem N rotas, eu posso ir para São Paulo de N maneiras, mais demoradas, mais rápidas, mas aí depende do teu projeto, do projeto da empresa que você trabalha, se vai ser utilizado o Scrum ou não, mas é uma rota. Então, o Scrum é uma rota que vai te levar... o grande garantidor do Scrum é te levar até a agilidade. Então, é esse o grande objetivo do Scrum e é o grande objetivo do Scrum Master. E aqui eu ilustro o Scrum Master como o GPS. Esse é o objetivo do GPS, te levar por meio de uma rota até o seu destino. Sempre vai seguir uma rota específica, a rota mais curta ali, o Scrum Master, vamos considerar que o Scrum é a rota mais curta, até chegar à agilidade, beleza? Sei lá, às vezes o GPS pode dar umas alucinadas, e enfim, aí a gente fala dos Scrum Masters que não seguem o Scrum necessariamente. Mas aí é um tópico que eu vou tratar um pouquinho mais tarde, mas é basicamente isso, cara, eu adoro essa ilustração. Aí, falando um pouco do papel do Scrum Master. Eu vou matar o tema da reunião aqui, mas não é só isso.
Tá? Mas, pô, o grande papel do Scrum Master é ser o defensor dos 3 pilares do Scrum. Pode baixar os créditos. Pô. Não, óbvio que não é só isso. Pô. Então, é defender os 3 pilares do Scrum, que é a transparência, inspeção e adaptação. Basicamente, tudo no Scrum a gente encaixa nesses 3 pilares. Transparência nos nossos processos. A partir dessa transparência nos processos, a gente inspeciona eles. Né? Porque sem transparência a gente não vai conseguir fazer uma inspeção. Inspeciona como? A partir das cerimônias. Mas ainda vou falar um pouquinho sobre as cerimônias, mas quem conhece? A daily, a planning, a review, a gente inspeciona através dessa transparência. Aí, a partir dessa inspeção, a gente entende o que precisa ser adaptado, a gente adapta. Né? Mormente ali numa retrospectiva, que a gente considera ali os pontos a serem melhorados, a gente considera que o time define ali metas para o time adaptar, ou mesmo por fora ali, por processos externos, ou mesmo em relação ao próprio incremento, a gente adapta, às vezes o incremento não saiu exatamente como esperava, então a gente adapta ele, mas é basicamente isso. Então, você, Scrum Master, o seu papel é defender esses 3 pilares. Né? Claro que a gente cria ramificações a partir deles, mas, normalmente, olhando ali de uma perspectiva geral, né, os 3 pilares é o teu grande objetivo. Né? E, pô, como a gente alcança esses 3 pilares? Eu vou falar bem brevemente, não vou entrar em muitos detalhes, até porque, pô, a gente teve 2 palestras já que a gente já falou um pouco sobre backlog, a gente já falou sobre algumas cerimônias em alguns momentos. Claro que eu vou comentar um pouco mais, mas eu vou tentar ser bem breve e focar como que isso é aplicado na prática, como que isso é aplicado no ambiente de negócio. Não só isso, também falar que principalmente em relação ao Scrum Master, como que o Scrum Master faz isso de forma pragmática? No mercado mesmo, ali numa empresa, no dia a dia de uma empresa. Basicamente, então, no framework Scrum, a gente aplica esses 3 itens, né, que vão levar a gente necessariamente para a agilidade. Os papéis, os eventos e os artefatos. Fundamentais e indiscutíveis quando a gente fala do Guia Scrum. Ele diz que é bem irredutível no que deve ser aplicado. Beleza? Pô, se vocês quiserem me interromper, mais uma vez, tá? Não tô vendo o chat. Então, se alguém mandar alguma mensagenzinha, pô, pode mandar ligar o microfone aí, a gente conversa um pouco, mas eu não tô vendo o chat, tá? Então, fiquem à vontade aí. E, pô, papéis do Scrum. A gente falou praticamente muito sobre eles nesses 2 dias, né? Product Owner, Scrum Master, desenvolvedores. Mas falando um pouquinho do que o Scrum Master implica nesses papéis. O que o Scrum Master vai fazer com esses papéis? Primeiro, em relação ao PO. A gente já sabe, a partir das outras palestras, que o PO é o responsável pelo ROI, pelo retorno de investimento. Ele é o grande defensor do backlog. Tem que manter o backlog do produto priorizado. Ele gerencia esse backlog do produto, né? E independente ou não, se o backlog estiver alucinado ou não, não é papel dos outros questionarem isso. Podem pontuarem, mas eles não podem mudar o backlog. Na teoria, o backlog é mutável só pelo PO. O PO pode ouvir sugestões? Pode, claro, né? Não é algo tão rígido assim, tá? Não é algo tão draconiano. Você pode dar sugestões para o PO, você pode falar com o PO. Não, backlog não é uma aura mística que não deve ser digno de pontuações. Você pode pontuar. A questão não pode mexer no backlog. PO que mexe, até porque no final a carcada, se tiver algo errado com o backlog, é do PO. Entendeu? E assim a gente mantém os processos limpos, que é o grande objetivo do Scrum Master. Manter limpos no sentido, cada um cumpre com o seu papel. Assim como o PO também não é chefe de ninguém. Ainda que possa se confundir pela responsabilidade grande do PO, e é uma baita responsabilidade traduzir, né, os requisitos do cliente para o nosso time de desenvolvimento, ele não é chefe de ninguém. E ainda assim, daí, nesse sentido, o Scrum Master deve deixar bem claro. Ainda que a gente vá seguir o backlog, ainda que o PO possa se mostrar irredutível para algum item, para alguma coisa, o PO ele não tem a mão para tomar decisões estratégicas a não ser sobre o produto, sobre o que tem que ser desenvolvido. Beleza? Assim como o PO não pode tirar o time da agilidade, não pode tirar o time do Scrum. PO, se quiser, não vamos fazer a review, não vamos fazer a nossa review, vamos, sei lá, fazer um documento para passar para o cliente. Não pode ser assim, tá? O PO vai participar da review se ele quiser, claro, mas a review tem que acontecer. O PO não pode
excluir os processos do Scrum, não pode inferir no time, nesse sentido. E é o papel do Scrum Master entender isso, e sempre que caso o seu PO seja problemático o suficiente para, enfim, passar alguma coisa que não deve ser feita, por exemplo, pode ter o caso do PO passar para o dev fazer as histórias de usuário, não sei, PO muito relaxado, não quero fazer histórias, faz aí as histórias de usuário, pensando nisso. Pô, não pode, porque quem tem que construir as histórias é o PO. Então, a gente mantém os processos muito estruturados. De forma pragmática, pode acontecer todos esses tipos de situações. E você, como Scrum Master, tem o dever de alertar. Então, esse é o seu objetivo. Mas, é claro, você não pode forçar ninguém a nada. Então, se isso ficar fora do teu controle, pô, aí quem perde a organização não está aplicando o Scrum corretamente. Mas é o seu papel alertar. Você cumprindo o teu papel, você sabe que tá seguindo, pelo menos da o teu direcionamento por Scrum. E sobre o próprio Scrum Master, falando especificamente sobre ele, aquele que aplica o Scrum facilita os eventos. Isso é até curioso, porque alguns têm o conceito errado, o Scrum Master ele vai marcar as reuniões. Não, não é isso. O Scrum Master não vai marcar as reuniões. O Scrum Master vai garantir que a gente siga exatamente com o Scrum, não só isso, né, com as cerimônias, óbvio, mas também entender quando o time tem a necessidade de repente, marcar uma reunião à parte, né, não só marcar reunião, mas participar dela ativamente. Pô, você ter a certeza de que os devs estão conseguindo extrair aquilo que eles precisam extrair, né, o Scrum Master, no inglês, até às vezes é tratado como um coach ágil, então, pô, dá esse suporte. Claro, o Scrum Master não vai ensinar algo técnico a ninguém, ainda que ele possa. Ele pode, não, o Whisky não impede ele de fazer isso. O Scrum Master pode ter um caráter técnico e desenvolver alguma coisa. É até comentado isso no Guia Scrum, mas não necessariamente é uma obrigação do Scrum Master. Ótimo se ele tiver um caráter técnico, pô. Ele também remove impedimentos do time, óbvio, né? Acho que a primeira coisa quando você fala de um Scrum Master, você tem que pensar que ele é o grande defensor do time. Então, pressupondo como grande defensor, entende-se que ele remove os impedimentos externos e internos. Pô, alguma coisa que está bloqueando o time. Não falo nem para ele ser um psicólogo do time, pô, mas entender de forma bem prática, e eu estou falando pragmático toda hora aqui, porque olhando de forma pragmática, né, de forma prática, direta, é esse o grande objetivo. O Scrum Master ele não tem que inventar muita firula para fazer uma coisa. Não sei, eu vou utilizar a prática, a métrica de psicologia, que, cara, eu adoro psicologia. Um dia, talvez até queira me formar em psicologia. Mas o Scrum Master tem que entender o papel dele de forma bem prática, que é aplicar o Scrum e seguir, né, a partir do guia Scrum, né, os preceitos estabelecidos, né, como um grande defensor do time. E também ele ensina e lidera o time rumo aos objetivos do PO. Aqui entra aquilo que eu comentei, o Scrum Master pode ou não ter o caráter técnico e ensinar o time também questões técnicas. Caso ele não tenha, pode contar com um PO ou com um Tech Leader, dependendo do contexto do time, mas ele deve sempre se atentar caso o time esteja com um bloqueio, não consiga seguir em algo específico, uma tarefa específica, ele vai ser aquele que vai garantir que os devs tenham tudo o que precisam para poderem construir o incremento, beleza? E o time dev, o time de desenvolvimento, aqui é até curioso, a gente fala time de desenvolvimento, inclui todos, né, QA, UX, né, todos aqueles que fazem parte de fazer o produto acontecer, né, então incluem, eles devem ser autogerenciáveis, e aqui eu falo que é o mundo ideal, pô, de um Scrum Master, um time que é autogerenciável, o Scrum busca isso, a agilidade, o objetivo final da agilidade é isso também, o autogerenciamento, multifuncionais e com uma responsabilidade compartilhada, né? Então, pô, se um time está muito nichado, o papel do Scrum Master é perceber isso também. Pô, fulano não está conversando com o cicrano. Por que não está conversando? Não só isso também, é algo até bem fácil de se resolver, mas até questões mais profundas. Um determinado dev não está fazendo uma documentação de alguma coisa que precisa ser documentado. Pô,
Scrum Master tem que perceber, como eu falei, ele tem que dar tudo que o time precisa, e me refiro ao que tiver dentro das responsabilidades dele, para que o incremento seja construído. Inclui, pô, se alguma coisa está bloqueando o time, às vezes a ausência de uma documentação, o papel do Scrum Master, pô, atender a isso, comunicando os responsáveis e, pô, tomando ali as decisões corretas para que seja resolvido. Beleza! Show de bola, pô. Ainda vão ficar um pouco mais claros esses conceitos, mas aqui a gente tem uma base inicial, pô. E também o Scrum Master é o grande defensor das cerimônias. Às vezes tem, como eu falei, às vezes tem aquele preconceito, o Scrum Master é o cara que marca as reuniões. Pô, o Scrum Master não só marca as reuniões, mas tem que garantir que elas tenham valor. Porque não adianta nada, sei lá, marcar uma planning, bater, sei lá, 2 horas de papo e não sair de nada lá na planning. Todo mundo sair sem entender nada o que precisa ser feito, capaz de tudo bagunçado, sei lá, deve com trocentas tarefas para fazer, que com certeza vai explorar a capacidade dele. Pô, o Scrum Master tem que garantir que essas reuniões tenham sucesso, entendeu? Trazer esse sucesso, essas cerimônias, trazer o sucesso a elas. A sprint, a cerimônia principal, onde acontece a construção do incremento, principalmente, maiormente, a sprint. Então, nesse ciclo, o incremento vai ser construído, que pode durar 2, 3, 4 semanas. Imagino que uma sprint que dure mais de 2 semanas já seja baita de projeto. Mas existem. O Scrum Master tem a responsabilidade de acompanhar a construção desse incremento e de identificar o que pode causar dependências, bloqueios, para que esse incremento, no final, ele seja devidamente apresentado para o PO e tenha algum valor. Né? Siga ali o que o PO está estabelecendo. E aqui as principais reuniões, as cerimônias, a planning, aquela que a gente costuma falar que é a mais longa, pô, geralmente pode durar de 2 a 8 horas, mas uma planning muito longa também é algo que o Scrum Master precisa se atentar. Falando de forma bem pragmática, né, reuniões longas acabam trazendo um efeito mais negativo do que positivo, então quanto mais se estende uma reunião, mais cansados eles ficam e menos coisa sai dali. Às vezes o ideal é quebrar em intervalos, pode ser feito isso, né? Na prática, eu faço se realmente eu tenho um projeto absurdamente grande que pode levar 8 horas, sei lá, divido em 2 horas aqui, um intervalo, depois eu volto, mas é importante o Scrum Master também se atentar a essas características do time, não só se eles entenderam, mas eles estão conseguindo acompanhar, está sendo algo exaustivo para eles essa reunião, não vai ser muito produtivo, um time cansado. E também ser definido o goal da sprint, o objetivo da sprint, fundamental para o Scrum Master na planning, e também o sprint backlog. Tem que sair com o sprint backlog. Quando a gente fala, sair com o sprint backlog, pegar os itens do PO e fazer o sprint. Não é só isso. O que envolve um sprint backlog? Eu sei que o meu time, eu estou passando tanta capacidade para o fulaninho, o Pedrinho. Pedrinho tem uma capacidade de 50 horas quinzenais. Ele pode trabalhar 50 horas. Será que as tarefas que eu estou passando para o Joãozinho, para o Pedrinho, será que elas estão passando de 50 horas quinzenais? Ainda que a gente tenha um pé do PO nisso também, ter esse tato, claro, é papel do Scrum Master garantir que o dev ele tenha tudo o que for necessário, como falei, para construir esse produto. E se ele tiver tarefas a mais do que ele pode, e ele vai ver isso a partir de métricas que ele tem, ele entende-se que ele não vai conseguir construir o incremento que o PO espera que seja entregue. Aí, o Scrum Master está falhando como defensor do incremento. Daily Scrum, aqui está até errado, está 2 a 8 horas. Imagina que uma daily vai ter 2 a 8 horas. Geralmente tem 15 minutos, acabou sendo repetindo aqui o slide. VAR aqui ao vivo. Então, uma daily pode ter, geralmente dura 15 minutos, tá? Uma daily, longe de durar 2 horas. E o objetivo da daily é aquilo, inspeção. Como a gente falou, transparência, inspeção, adaptação. O objetivo da daily é garantir essa inspeção. Antigamente eram recomendadas, né? Fortemente, eram até obrigatórias você perguntar o que o time desenvolveu, o que será desenvolvido. Hoje em dia são fortemente recomendadas, mas não são perguntas obrigatórias a serem feitas, mas a ideia da daily é inspecionar a construção do incremento.
A partir daí que, pô, o Scrum Master vai perceber, ó, alguma coisa tá errada, posso conversar com ele depois. Claro, a dele tem a sua limitação, 15 minutos. Quando a gente começa a extrapolar o tempo dele, também começa a ser cansativo pros devs. Vão começar a desanimar e não vão participar mais de deles. Ah, eu vou ter que entrar naquela reunião que vai durar 1 hora. Aí o dev não vai querer entrar. Então, pô, é muito importante que a gente siga esse cronograma, também entenda as consequências de a gente não seguir o que foi estabelecido, né? Porque se tá aqui 15 minutos, tem um motivo. E a Sprint Review, a reunião para também inspecionar um produto, mas de uma forma macro, né? A gente tem essas pequenas inspeções diárias, mas a review é maiormente olhando a sprint como um todo. A gente convida o PO para ela, também pode convidar um stakeholder, pode convidar um cliente, claro, e a partir dela a gente vai ter um feedback do nosso PO, e que precisa ser melhorado, se a gente alcançou o incremento esperado, né? E a partir dessas sugestões, desse feedback, a gente aplica a adaptação, que eu falei lá no início, né? A transparência, adaptação, transparência, inspeção, adaptação. A gente aplica a adaptação do nosso produto e numa próxima sprint, enfim, a gente adapta, ou o PO, principalmente, normalmente o PO, ele adapta o que precisa construir nas histórias e repassa para o time. Já a review tem a retro tem um caráter mais de processos ainda que possa serem trabalhados, né? O que foi construído, né? A tecnologia desenvolvida. Mas a retro é normalmente focada em processos, né? O processo dessa última sprint. Pô, foi exatamente como se esperava? Às vezes a gente, como eu falei, a gente pode falar de algo específico. Ah, sei lá, integração com X tecnologia realmente aconteceu como a gente esperava? Por que não aconteceu, pô? O que faltou para a gente poder entregar essa tecnologia da forma como a gente esperava? Aí a gente consegue destrinchar, aí inclusive é papel do Scrum Master entender a temperatura do time, entender. A retro é muito linkada à sprint, então, pô, a gente tem algumas técnicas, a gente tem algumas dinâmicas que a gente pode utilizar na retro, mas a minha sugestão é que ela seja sempre construída o mais próximo possível do dia da retro, para você poder entender o que o time precisa de fato e traduzir isso com dinâmicas que realmente vão agregar valor para o time. Então, esse é o objetivo da retro. Também a sugestão é que não sejam reuniões muito longas. Aqui está 2 a 4 horas. Mas, cara, sei lá, 1h30 tá ótimo para uma retro. Às vezes até menos. O importante é sair de lá com um valor tácito, né? Não só ficar batendo papo, mas, pô, o que eu preciso melhorar? Sempre pensando à frente. Pô, o que deu certo? Entender isso de uma forma bem geral, assim, no escopo da sprint. Beleza? Então, esses são as nossas cerimônias. O Scrum Master, grande defensor dessas cerimônias. Cara, o Scrum Master tem que defender como eu falei, aquele sempre cito. Mas o mais básico é defender as cerimônias. Se o Scrum Master não consegue defender sequer as cerimônias do time, pô, é porque tem alguma coisa muito errada. Então é bem importante o Scrum Master se atentar às cerimônias, porque são elas que, falando aqui, voltando a falar do ponto de vista de negócio, do ponto de vista do mercado de trabalho, se perceber que o Scrum Master não está sabendo gerenciar nem as cerimônias que ele precisa gerenciar, vai ficar claro que foi incompetência. Então é importante demais o Scrum Master ele ter noção de que, principalmente as cerimônias, que a gente pode convidar até um cliente, elas são bem importantes se acontecerem de forma bem planejada. Então, se planeje bem, se você é Scrum Master, planeje bem, pense no que vai ser discutido, pense no que você pode extrair de valioso delas e, pô, pense no que pode acabar, sei, não trazendo sucesso ali dessas cerimônias. Beleza? Então, primeira coisa é o Scrum Master saber gerenciar suas cerimônias. Depois a gente, fala ali de processo, a gente fala, entender o time, que é uma coisa um pouco mais não chamativa, né? Então, aí o Scrum Master, pelo menos a incompetência dele não ficaria tão escancarada. Aí também o Scrum Master é o defensor dos artefatos. Ele não constrói nenhum desses artefatos que estão vendo aqui. Backlog não é o Scrum Master que constrói. Backlog da Sprint não é o Scrum Master que constrói. Increment não é o Scrum Master que constrói. Mas ele é o defensor de que esses produtos, esses artefatos sejam construídos. Ah, não sei, a gente não teve o backlog de tal negócio. Ah, sei lá, o incremento... Cara, se não teve o determinado backlog, pode-se considerar uma parcela da culpa do Scrum Master, que não garantiu que ele fosse construído. Então, a gente se isenta da responsabilidade, mas
backlog está previsto no Guia Scrum e grande função do Scrum Master garantir que ele seja construído ainda que ele não faça. Então, como já foi comentado sobre o backlog do produto, uma lista ordenada de tudo que deve ser necessário no produto, pensando na visão do produto, né? Aí o PO vai pensar a partir do que ele acredita que vai atender as necessidades do cliente, né? E a visão do produto, e vai construir esses itens, né? E somente é o PO que pode gerenciar o backlog. Não significa, eu já disse isso antes, queria até enfatizar, não significa que o Scrum Master ou os próprios devs não podem palpitar sobre o que tiver no backlog, tá? É até bem recomendado que se faça, porque às vezes o PO constrói um backlog que não está claro o suficiente para os devs. Como que vai ser trabalhado esse backlog numa planning? Então, é bem recomendado que sim, seja palpitado os itens do backlog, não mudados, né? Ninguém pode ir lá e mudar, mas palpitados. E que eles sejam construídos. Pô, o PO chegar, o Scrum Master chegar para o seu PO. Pô, você conseguiu priorizar o backlog? Chegar antes ali da planning. Porque imagina chegar numa planning que o backlog está todo bagunçado, não está priorizado. Vai perder tempo tendo que priorizar na hora. Isso é bem importante. Pô, tira ali um tempo com o PO, conversa. Pô, tá priorizado? Pô, você incluiu realmente o que você acredita ali que vai, sei lá, sua última reunião ali com o cliente, você acha que tem tudo que precisa? Por isso que o contato entre PO e SM é bem íntimo, tá? E, pô, às vezes a gente aproxima demais o PO dos devs e esquece o SM dos devs e a gente esquece do SM do PO. Mas é importantíssimo que o SM e o PO estejam alinhados, né? Até porque é isso que no final das contas vai trazer valor para o produto. Agilidade, aqui eu não estou falando nem do Scrum, estou falando da agilidade. Um dos objetivos principais da agilidade é você agregar o máximo de valor, você maximizar o valor agregado no produto. Foi por causa disso que a agilidade surgiu, né, nos anos 90. Produtos estavam sendo construídos sem um contexto específico, seguiam ali a metodologia cascata, não estavam agregando tanto valor e construiu-se agilidade. Cara, se você não tem esse contato com o seu PO, sei lá, você deixa seu PO de lado, só espera que ele traga para você as histórias de usuário para refinarem na planning, cara, você não está maximizando o valor, você não está sendo ágil. Se você não é ágil, obviamente você não está cumprindo o Scrum, porque no cerne o Scrum vai te levar para agilidade. Então você não está sendo nem um Scrum Master, muito menos um agilista, porque é pior ainda. E também o Scrum Master é o defensor do backlog da sprint, principalmente maiormente construído na planning, mas antes mesmo, tá? Então não espere a planning para vou esperar a planning ali para vamos construir o backlog da sprint. Antes mesmo da planning, pô, tenha conversas ali com seus desenvolvedores, tenha conversa com os seus POs, entende? Pô, tá? Esse backlog, pô, o backlog do produto, para a gente poder construir o backlog da sprint, ele tá bem claro? Eu tenho tudo que eu preciso para chegar ali na planning e a gente poder entender quais histórias podem entrar. Isso é bem importante, até para o final a gente ter um sucesso e garantir a entrega do terceiro artefato, que é o incremento. Então, o sucesso desses dois itens anteriores, backlog do produto, backlog da sprint, está intimamente ligada com o sucesso do teu incremento no final da sprint. E o incremento que vai agregar valor para o teu cliente. Então, é bem importante. Mais uma vez, o Scrum Master é o grande defensor desses artefatos e vai ser a pessoa que vai garantir, vai dar tudo o que o time precisa para que esses artefatos sejam construídos, ainda que ele não o faça. Beleza? Aqui eu trouxe duas situações reais, tá? Queria ouvir um pouquinho de vocês, um pouquinho aí do que vocês acham que deve ser feito nesses casos, mas eu vou trazer situações, como falei, reais, bem pragmáticas, que realmente acontecem, tá? Primeiro, depois de o PO elaborar, um exemplo aqui, né? Depois de o PO elaborar e priorizar as histórias de usuário, o SM do time nota que parte do time dev está com dificuldade em compreender o que precisa ser feito em uma das histórias. Nesse caso, qual que é a ação que esse Scrum Master deveria tomar? Aí, explicar aos devs os itens que desconhecem e sugerir que quebrem a história em subtasks. Aí tem B. Aguardar até a próxima cerimônia, aí, por exemplo, a daily, né? Para destrinchar melhor o problema com o respaldo do PO ou do Tech Leader. Ou então reservar uma agenda entre os devs com baixa compreensão e o PO para que a história seja esclarecida. E aí, o que vocês acham? Podem falar. Vou até abrir o chat aqui, porque é um chat fechado.
Aí, manda em bala. Marcelo falou que ia ser. E aí, o que vocês acham? Pô, podem chutar o balde, tá? Pô, aqui é pra gente chutar o balde mesmo. O que você acha, Anderson? Vou pegar o Anderson aqui pra falar. Carta de, carta de mestre, pô, pra ver se tá prestando Opa, atenção. O A, pô? Beleza, vamos ver então a resposta. Puxar aqui. Eita, peraí, não foi. é pra eu falar, Maia? Isso. Qual que você acha que é a resposta? Tava pensando aqui, antes de você me chamar. Provinha aí, pô. É, letra C. Letra Reservar a C. agenda entre os devs com baixa compreensão e o pior, para que a história seja esclarecida. Geralmente, aconteceu até comigo agora no Thalita, recentemente. A Cris, ela chegou, como ela não tinha uma determinada visão em relação ao produto, minha esposa ficou internada, eu fiquei esse tempo sem estar ali acompanhando o roadmap e tal. Aí, quando eu cheguei, já cheguei com quase tudo pronto, né? Aí foi trocar o backlog, mas eu não tinha passado o backlog com ela antes, né? Quando eu voltei, eu não tinha passado o backlog com ela antes. E na nossa primeira plane, o tempo foi bastante extrapolado, assim, tipo, os devs estavam muito cansados já tinha quase 2 horas de plane, para um projeto voluntário, todo mundo cansado, chegou do trabalho, né, para a reunião 19 horas, e a gente não conseguiu nem fazer o plane booking, nem fazer a estimativa de valor ali, no caso, é, de quantidade de valor que seria a tese. E também não teve um planejamento, como a gente está usando o ClickUp, e o ClickUp pago, a gente consegue colocar a estimativa de valor, o ClickUp pago. E isso não é pago, né? Então a gente colocou na própria task mesmo. Então foi assim, foi organizado, desorganizado? Não, foi organizado e não foi ao mesmo tempo. Mas faltou reservar uma agenda entre os devs para debater. Eu geralmente crio, geralmente no Pipoca, para dar um exemplo, eu faço uma pré-plane de inicial e logo em seguida já agendo já com tudo esclarecido, tudo resolvido, e aí a gente faz uma plane original e só sobra tempo para impor. Não sei se respondeu a sua pergunta. Não, pô, show de bola. Pô, legal aí saber um pouco da teu case, pô. E, cara, é algo até comum, pode acontecer sim. Pô, mas pô, agradeço aí a contribuição. Vou falar já qual a resposta, mas eu acredito que você soube defender bem tua alternativa. Pô, vamos ler cada uma, né? Explicar aos devs os itens que desconhecem. Pô, até aqui não vi nada de errado. Pô, lembrando que eu comentei, se o SM tem um caráter técnico, ele pode sim explicar algumas coisas técnicas, né? Não tem essa limitação. Mas, pô, vamos terminar aqui. E sugerir que quebrem a história em subtasks. Será que é? Pô, vamos ler a B. Aguardar até a próxima cerimônia dele, por exemplo, para destrinchar melhor problema com respaldo do PO ou do Tech Leader. Cara, aguardar até a dele que é uma reunião de 15 minutos. Lembrando que não vai passar. Vai dar para esclarecer isso em 15 minutos. Para destrinchar melhor problema com respaldo do PO, Tech Leader. PO geralmente não é convidado para dele, ainda que ele possa participar. Mas aguardar uma dele para poder explicar o problema, não, esse não é o objetivo da dele. Então, pô, a B a gente já elimina aqui. E a C, reservar uma agenda entre os devs com baixa compreensão e o PO para que a história seja esclarecida. Das duas, por que eu escolho a C e não a A? Até interessante isso. Pô, o SM ele pode ter esse respaldo técnico, mas ainda assim é altamente recomendado, se tratando ainda de uma
falta de compreensão sobre o que precisa ser feito, não é nenhuma. Aqui você nota que não é uma falta de compreensão técnica, mas o que precisa ser feito. Então, algo mais amplo, né? Você vê que é uma perspectiva maior. Então, necessariamente, você precisa da presença do PO para poder esclarecer isso. Algo técnico pontual. Tá, você pode explicar. Mas como é algo que pode inferir de uma forma muito drástica ali no incremento, no que vai ser construído, ou você reservar uma agenda entre esses devs e o PO, cara, é o que precisa ser feito, ainda que você tenha, de uma certa forma, um respaldo técnico. Então, pô, excelente, excelente, pô, o pessoal acertou. Não ouvi nenhuma resposta errada, é isso aí, pô. O pessoal tá bem alinhado. E, por fim, o segundo case, durante a sprint, um gerente de outra área começa a repassar tarefas diretamente para os devs, fora do backlog. Cara, isso acontece muito, muito, muito. A gente fala, pense um problema SM, cara, esse, tá? Esse aqui é um case perfeito de um problema real que vai te assolar ali no ambiente de trabalho. Isso está desviando o foco do time da sprint. PO está ciente, mas evita confronto. Qual deve ser o papel do Scrum Master? Comunicar o ocorrido ao Product Manager, o PM da empresa. Facilitar uma conversa entre o PO, o gerente e o time, reforçando as regras de comprometimento da sprint e a importância da cadência do Scrum. Ou instruir os devs a recusarem as demandas e ignorarem o gerente. Pô, qual que é estas... Cara, essa daqui é uma pergunta que, pô, se eu fosse tirar o certificado lá, né, o certificado Scrum ali de nível 3, com certeza uma pergunta nesse nível ia cair. Bora lá. Acompanhando vocês. E aí, Davi, pô, o que você acha? Escreve aí, pô. Beleza, então, pô, bora ler, então, essas opções. Comunicar o ocorrido ao Project Manager da empresa. Beleza. Tá. Porque eu vou deixar, fazer que nem da outra vez, eu vou deixar em aberto essa. Facilitar uma conversa entre o PO, o gerente e o time, reforçando as regras do comprometimento da sprint e a importância da cadência do Scrum. Vou deixar a A e a B em aberto. A C, instruir os devs a recusarem as demandas e ignorarem o gerente. Por que não é? Pô, meio que anti, anticorporativo, totalmente anti-ágil você ignorar o gerente. Isso, cara, isso influencia. Pensando no caso do Scrum Master, pô, isso traria um mal-estar gigantesco. Você está trazendo um bloqueio, está trazendo um impedimento interno, né, um conflito interno para o time. E o seu objetivo é remover conflitos. E, pô, o gerente, falando de forma bem pragmática, o gerente, obviamente, não quer ser ignorado. Agora, a A e a B. Comunicar o ocorrido ao Project Manager da empresa. Tá, então você está delegando a responsabilidade. Seu papel é remover os impedimentos. Você está removendo os impedimentos, comunicando ele. Tá, vamos ler ali. B. Facilitar uma conversa entre o PO, o gerente e o time, reforçando as regras de cumprimento da sprint e a importância e cadência do Scrum. Por que é a B? Vou até marcar a B. Peraí. Aí. Por que é a B? Primeiro, a gente tem um conflito com itens fora do backlog. Quem que é o defensor do backlog, do incremento que vai ser construído? Scrum Master. Scrum Master é o defensor do backlog, mas quem constrói o backlog é o PO. Se uma outra pessoa externa ao projeto está trazendo itens que o PO não estabeleceu, essa pessoa está pervertendo o Scrum. Está pervertendo aqueles processos que foram estabelecidos. E é papel do Scrum Master
repassar isso para a pessoa responsável que constrói esse backlog, porque está sendo inferido diretamente naquele pilar. Vou até voltar. Nesse daqui. Você é o defensor desse pilar. Ou melhor, você é o defensor desse artefato. Você tem que garantir que tudo esteja bem com ele. E também desse artefato. Querendo ou não, como é no meio da sprint, inferem no backlog da sprint. Cara, quem que cuida desses dois artefatos? Time Dev e o PO. Quem que a gente vai comunicar, então, para resolver esse problema? PO, o time Dev e pô, a pessoa que está pervertendo isso. Então, pô, a gente leva a situação entre os três que constroem esses dois artefatos, time Dev como o grande construidor, né, a pessoa que constrói o backlog da sprint, e o PO, a pessoa que constrói o backlog geral, e a pessoa que está inferindo isso, está causando esse mal-estar, e a partir disso, você deixar clara a situação. Eu comentei no início que às vezes algumas coisas fogem do seu controle, eventualmente. Se alguém tomar uma decisão de, pô, vai fazer e pronto. Cara, sendo bem pragmático, você não pode evitar isso. Às vezes nem o PO pode evitar isso. Às vezes é um gerente que, sei lá, tá numa liderança que tá acima do PO. Cara, você pode alertar tal, mas não pode acontecer, não dá para ter um controle. E da tua parte, você fez a tua parte para a gente seguir o Scrum. Tá, a gente poderia ter comunicado ao Project Manager. O Product Manager, ele não gerencia o backlog. Ainda que, pô, ele tenha um controle macro, pô, até o Ronaldo foi exímio em falar sobre os papéis do Project Manager. Ele tem esse controle tanto macro ali do projeto, né, da empresa. Cara, quando a gente fala de uma empresa principalmente grande, que tem vários POs, que tem vários projetos, PO é o responsável por gerenciar aquele backlog. Então, é ele que a gente deve comunicar. Beleza? Aí, pô, se eventualmente acabar escalonando, enfim, aí seria outra situação. Mas é uma situação muito rotineira, tá? Então, cara, você que é Scrum Master e espera atuar como Scrum Master, entenda, isso não só é uma coisa que pode, mas com certeza vai acontecer em algum momento. Tá bem importante você saber lidar com isso com bastante tato, para primeiro, pô, não causar um mal-estar com o gerente, não ser muito teórico, porque não guia Scrum, mas você entender, pô, entender a parte dele, e aí que entra aquela primeira qualidade que eu mencionei, você ter uma comunicação assertiva, entende a parte dele, e ao mesmo tempo você sabe que precisa garantir que o Scrum seja cumprido. Então, pô, trabalhe para isso, trabalhe para comunicar as pessoas certas. No caso, a gente tem dois artefatos sendo inferidos e trazer ali a solução para o problema. E, cara, se você um dia pretende tirar uma certificação de nível 3, esse com certeza é um caso que vai cair. Por fim, né, para finalizar aqui, alguns complementos que ajudam no dia a dia ali de um Scrum Master. Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre eles, porque eu acredito que esse não é o propósito da reunião. Mas eu vou citar porque eu acho que vale a citação, pô. São métricas de time, o burn down, lead time. Essas métricas ajudam o Scrum Master a ver se o time está com algum gargalo, algum bloqueio. Às vezes existem bloqueios tão mínimos, né, tão escondidos, meio de alguns processos do time. Às vezes uma dependência de uma ferramenta externa que está atrasando demais algumas tarefas. Cara, você identifica isso facilmente com uma métrica. Você vê que o time tem determinado ritmo, mas de repente, por algum motivo, com uma tarefa não quebrou esse ritmo. Aí você entende esse bloqueio e atua para remover ele. Outros frameworks, né? A gente tem o Kanban, o XP, que atuam ali junto com o Scrum, podem ser usados junto com o Scrum, ou separados, de forma separada, mas são ferramentas que a gente utiliza também para chegar, para poder atingir a agilidade. E por fim, também estratégias de estimativa. Pô, o Anderson até comentou do Planning Poker, uma baita estratégia, muitos times usam. O time tracking também a gente estima ali um tempo prático ali para o time, e ele vai reportando o progresso ao longo das sprints, dos dias das sprints. Então é outra ferramenta. E essas estratégias de estimativa estão intimamente ligadas com as métricas do time, então são bem importantes. No mais, tá? De uma forma geral, a gente escorreu bem ali sobre esses papéis, né? Ou melhor, sobre o grande papel do Scrum Master. E é isso, pessoal. Pô, mais uma vez, obrigado aí pelo engajamento de vocês. Acho que a gente sai daqui com um material muito importante. Você, como dev, quero atuar como dev, por que eu tenho que saber isso? Você, como dev, entende
que é esperado quando você entra numa empresa que tem um Scrum Master. Como que é trabalhar com um Scrum Master? Como que vai funcionar esse processo? Pô, você já tem uma noção. Então, você vai ter um cara ali que vai garantir que você tenha tudo que precisa para poder fazer o seu trabalho, construir o seu incremento da melhor forma possível. Você, como PO, vai ter um cara ali para poder fazer ter esse cuidado entre você e o time para que, pô, o que eu construí aqui, eu tenho esse feedback de que foi algo bem construído. Essas histórias que eu construí aqui, eu tenho esse feedback de que elas foram boas histórias. E, pô, se você quer ser Scrum Master, é claro, pô, aqui tem um material muito bom, eu espero que eu tenha discorrido bem. Claro, deixo aí demais aí minha porta de entrada aí aberta para vocês me chamarem quando quiserem, a gente bater um papo ali, trocar algumas ideias. Com certeza ainda tem muito mais sobre Scrum. É uma ferramenta muito complexa e muito difícil de ser usada. Como eu falei, processos, né? Times são bem imutáveis, né? Sofrem ali atrito toda hora e nada é geralmente como foi planejado. Então, você como Scrum Master vai enfrentar muitas dificuldades, mas a tua experiência prática vai te tornar cada vez mais maduro nisso. Então, conte demais também com a tua experiência prática. Beleza? E é isso, pessoal. Ô, Maia, Pode falar, Anderson. aproveitando aqui a oportunidade que você já está aqui já. Naquela situação lá, que já teve um conflito comigo, naquela situação que você falou do Pio, lá em cima você colocou que o Pio, ele, isso aí, que o Pio está ciente, mas evita confronto, né? Ele não quis confrontar a pessoa que quis acrescentar mais coisa no backlog dele. Aí isso vem para o Scrum Master, atrapalha o Scrum Master de todas as formas. Ele vai, responde essa pergunta, facilita uma conversa com o PO, mas justo esse PO que não quis evitar confronto, se ele faz essa pergunta que ele faz tudo que tem aqui e não dá certo, qual é a pessoa ideal, tipo, no caso, que a gente consegue, a gente vai até, porque aqui não tem todos os papéis da parte da hierarquia acima, né, do SM e do PO. Qual o papel, além do PM, que eu posso estar me direcionando para resolver esse conflito, caso não resolva? Cara, excelente pergunta, pô. Aqui eu dei a resposta de você fazer uma conversa entre PO, gente, mas vamos supor, como você comentou, não resolve, sei lá, continua acontecendo isso, até porque sei lá, o gerente é um cara que quer porque quer ali trazer alguma coisa e, enfim, um cara muito irredutível, pô. Cara, sei lá, comunica a tua liderança, comunica quem você acha que, claro, você tem que, como eu falei, até uma das primeiras coisas que eu falei, você é uma profissão que você precisa ter bastante tato. Então vai depender muito do contexto. Cara, será que se eu falar com a liderança, isso vai causar um mal-estar com essa pessoa que está trazendo? Cara, às vezes, realmente não tem nada que você possa fazer. Entendeu? Aí vai ser uma perda da empresa. Enfim, você pode documentar. Eu acho que até a Cris respondeu isso quando eu tinha perguntado sobre os processos, né? Sobre o backlog. Mas você pode documentar o ocorrido, enfim, mas às vezes não tem muito o que fazer. Como eu falei, a empresa, principalmente lidando com empresas, organizações vivas ali, principalmente empresas grandes, aquelas multinacionais, geralmente os processos delas parecem que são muito estruturados, mas às vezes eles são mais bagunçados e são mais primitivos, querendo dizer assim, em relação a seguir o Scrum, do que empresas menores. Então, às vezes vai acontecer de ter algum, sei lá, algum líder, algum gerente muito chato ali, muito incisivo, que não vai querer te ouvir, vai continuar trazendo tarefas para o time e, pô, se você não atende essas tarefas, ele vai falar mal do time para, não sei, quem pode te atrapalhar ali. Então, cara, sei lá, tenha tato, entenda que não pôde fazer o seu melhor e aquela empresa não está aplicando o Scrum, pô. Tente ser o melhor agilista possível, mas entenda que o Scrum não está sendo aplicado ali, entendeu? Boa. Mais alguma dúvida, pessoal? Dando espaço até para essas Eu acho dúvidas. que ele entendeu. Beleza. Fechou. Eu não passei muito do tempo, não, né, Dino? Não, cara, tá tranquilo. Ah, Aguardando o show de bola. pessoal aí, que sempre, sei lá, às vezes aparece uma pergunta do nada, né?
Tranquilo, Às pô. vezes, às vezes aparece alguém pedindo para repetir tudo de novo. Uhum. Verdade, pô. Bom, galera, Mas se fechou. alguém Pode falar, Dinho. tem dúvidas, né? Eu tenho uma dúvida sobre o SM, Uhum. sobre... Eu acho que até foi falado aqui, mas eu não sei vocês, mas a gente estava vendo aqui a parte da aplicação do Certify e deu alguns probleminhas técnicos aqui, estava resolvendo, mas eu consegui colocar o fone e escutar aqui bem, né, você falando ali. E como tu ficou claro, não sei se passar por esse ponto, mas em algumas empresas, eu acho que como o Ronaldo falou isso, alguém falou isso, acabou que eu falei, vou perguntar sobre isso. Em algumas empresas, o SM ele chega a fazer mais do que o papel dele, né? E às vezes eu fico na dúvida, assim, eu sempre sou um cara bem ativo de perguntar, às vezes, né, a parte técnica ou qualquer outra parte de regra de negócio, e às vezes eu fico na dúvida do que perguntar se eu pergunto para o PO ou se eu pergunto para o SM, cara. E um exemplo, por exemplo, né, eu vi que, sei lá, uma chamada da API que fizeram lá na frente vai quebrar tudo ali, o sistema todo ali. Quem que eu contato ali? É o SM, é o PO? Como que fica esse processo de até melhoria, né, dentro do processo? Cara, excelente pergunta, pô. Muito, muito boa mesmo. Bem, bem relevante. Cara, esse tipo de situação acontece. Pô, o Ronaldo foi bem feliz falando isso. É, especificamente sobre um contexto técnico, vamos ignorando pô, um SM que é pior, mas falando um SM que também é desenvolvedor, que ele também desenvolve. Cara, não vejo como um problema. Como o Iskra mesmo, ele traz isso numa perspectiva de um SM que também desenvolve, que participa de dailies, enfim, necessariamente participa dessas dailies. Porque no Guia Scrum, até uma curiosidade, no Guia Scrum não é previsto que o SM participe de deles, a não ser que ele seja um desenvolvedor também. Então, nesse contexto, você poderia falar com o seu SM, perguntar alguma coisa técnica, nesse caso ele responderia. E existem muitos SMs técnicos. Mas, pô, é, até algo bem, bem bacana, pô, você ter perguntado, porque realmente, às vezes acontece isso. Mas é você entender a situação, entender a empresa, entendeu? Entender, pô, o que ele faz ali, conhecer as pessoas mesmo, os processos daquela empresa. Cada empresa tem pessoas, processos específicos, ainda que falem que seguem o Scrum. Como eu falei, é muito difícil seguir o Scrum. Quando não segue Scrum, necessariamente não é Scrum, tem aquilo que implica. Mas eu também não sou tão ortodoxo. Eu acho que, seguindo uma perspectiva macro, pelo menos garantindo que todos cumpram seus papéis e a gente tenha cerimônias, está seguindo o Scrum. Ah, não é Scrum porque, sei lá, o SM tá tocando as deles. Aí acho muito radical. Bom, não necessariamente é assim. Mas, pô, é bem legal você ter perguntado isso, Jim. Bacana. Acabei me estendendo por outros ramos ali, pois. Enfim, espero ter respondido. Então, cara, só agradecer, né, a sua participação, como sempre, sem comentários, né? A didática é muito boa, como você está falando ali. E aí, sucesso, cara, na sua carreira. Eu acho que você vai longe, né? Eu acho que não sei até onde você planeja ir, mas eu sei que você vai além disso que você está planejando, né? Você é um cara bem bacana aí, sucesso para você e muito obrigado, cara. Tamo junto, até a próxima aí. Imagina, pô, prazerzaço aí falar com vocês, pô. Time casca grossa demais, pô. Time bom demais. Isso aí. Pessoal, só agradecer aqui também mais uma vez, né? A gente está encerrando ali a nossa imersão. Vou colocar o formulário de novo. O formulário está por aí, deixa eu achar aqui para mandar para vocês. É muito importante vocês darem a opinião de vocês, o que vocês acharam, né? A gente está sempre melhorando. Vou passar aqui um overview do que está acontecendo na nossa comunidade, né? Recentemente a gente teve igual time de futebol, né? A gente teve uma aquisição aí foi a Cris.
pro projeto do Calita. Tem alguém do Calita aqui no evento aí? Tem, não sei. Se não tiver, tá na dele. Pô, o Anderson, pô. É, Ah, o Anderson. Daniel Pedro tava aí também. Saiu. Daniel, o Davi Assim, eu não também sei tá se eu aí. conto. Eu não sei se eu conto que eu tô em praticamente todos. Então, Pô, acho que eu conto sim. eu acho que ele Então, saiu. Tava aí. a gente tem a Cris tem um ano, isso aí é um projeto que eu estou acompanhando mais de perto, né? Então, assim, estão fazendo um excelente trabalho. A Andressa está na parte de gerenciamento ali de todo mundo, né? A parte mais de gestão mesmo. A gente abriu uma nova squad, o Exportio, né? E vai pegar uma ONG Alimentando do Amor, uma ONG aqui da minha terra, de Fortaleza. A gente tem alguns outros projetos também ressuscitando, né? Saindo da turma. Então, a gente está andando. Eu estou procurando muito mais parcerias para o projeto, muito mais melhoria. A gente está focando ali em trazer mais eventos. Esse Dev Insight aqui foi um sucesso. É o primeiro só. O segundo vai ser muito melhor. Então, a gente vai trazer ali mais pessoas de fora da comunidade, aumentar a visibilidade da comunidade. E a gente lançou a nossa... Todo mundo estava esperando aí pelo Certify, né? Essa plataforma de certificado. A gente está fazendo os testes finais. Vai fazer o site da comunidade em breve, né? É só chegar ali mais 2 projetos. É brincadeira. E, assim, deu tudo certo. Eu e o Davi e o Gilmar, a gente se juntou. Eu estava até conversando com o Davi, com o Gilmar, com outras pessoas também. E o quanto é importante uma comunidade, assim, para a vida de um desenvolvedor, de alguém que está procurando uma recolocação no mercado, alguém que está começando no mercado. O quanto que é importante, né? Sim, muita gente fala comigo, cara, consegui minha primeira vaga júnior, cara, consegui minha primeira vaga pro Stack, cara, peguei um freelance bacana aqui. Então, assim, os desafios da comunidade me ajudaram. Até os desafios, o cara às vezes nem entrou no squad, fez o desafio, mostrou para alguém, o cara já se interessou. Eu particularmente, né, depois que eu entrei na comunidade, eu tive muito mais oportunidades, recebi muito mais indicações, né? Recebi muito mais convite de outras pessoas. E, assim, a gente está crescendo, está se estendendo. Eu vejo a evolução aqui, por exemplo, do Davi, né? O Davi tá sempre comigo ali nos projetos. O Davi, eu acho que vocês verem todo tipo de projeto, né? Quando é o Davi, o Gilmar, o Rafa, todo mundo conhece. Todo mundo vê em todo tipo de projeto, né? E a gente fez essa aplicação em pouco tempo. Eu falei assim, cara, vou fazer uma aplicação desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele embora, bora. E falei com o Gilmar me ajuda no back-end fazer isso, isso. Bora, cara, e a gente fez. A gente não consegue compartilhar com vocês que a gente teve um problema na hospedagem, mas eu vou mostrar aqui rapidamente, ao vivo, ela funcionando aqui. Eu não sei como é que compartilha a tela nesse... Aqui, bem preciso. E em breve a gente vai jogar o link para vocês entrarem lá, cadastrarem, né? O e-mail de vocês já vai estar atrelado. Quem fez o link, quem se inscreveu lá no Simpla, pelo Simpla. Se não se inscreveu ainda, acho que dá tempo de se inscrever, a gente vai pelo e-mail. Se não, a gente deixa eu ver, está compartilhando com vocês? Tô vendo sim. Que aparece no... Tá bem dentro aqui. Essa é a nossa plataforma, né? Deixa eu ver por que ela está cortando aqui. Tá aparecendo lá. Não tá aparecendo no navegador, A não. tela tá aparecendo cortada. É só pra mim ou pra vocês tá assim? Ah, voltou. Ela não tá aparecendo no navegador, não. Aí aqui você se inscreve, sei lá, vou fazer uma qualquer aqui. Tentando pensar aqui num que eu ainda não fiz o teste, né? O nome. Eu vou Pô, Rodolfo. coloca o meu, pô. Pronto, Lucas Maia. Eu já Tá fiz o teste. certificado. Pronto, vamos lá, Lucas Maia. Lucas Pereira Maia, né? É Lucas Maia o quê? Lucas de Souza Melo Maia. Meio grandinho, pô.
Souza com Z, mas tá bom, tá bom. Tá bom. Pra teste vai. Botar Lucas de Souza. Pronto. Tá ótimo. Vou colocar um e-mail aqui, e-mail fictício, para quando tu fosse cadastrar no. Depois tu usa o teu e-mail normal para não dar problema. Opa, rapaz! É a nossa API. Não tem problema. Ou eu já usei esse. Aí, ó. Já Tá vendo? tava, pô. Aí sim. Quem sabe faz ao vivo, pô. Cara, é incrível que a gente fazendo esses testes, e eu tava fazendo uma aplicação que eu testava vários números aleatórios, né? Aí, uma vez deu problema, porque eu acertei o mesmo número aleatório 2 vezes. Eu acho que vai acontecer isso de novo uma vez em 1 milhão. Aí aqui a gente está na parte inicial, né, do dashboard Certify. Vai aparecer todos os certificados aqui que você tem cadastrado. E o que a gente está pensando em fazer? A gente está pensando não, né? A gente vai fazer isso. A gente vai disponibilizar para ONGs, para instituições de ensino que trabalham, né, com esse tipo de eventos online, eventos presenciais, onde elas vão ter uma plataforma, um dashboard, que elas vão cadastrar os certificados dela, né? E elas os alunos, as pessoas podem entrar, podem validar os seus certificados. Aqui no nosso MVP, a gente fez a parte só do gerar certificado, então você vem baixar, e eu vou colocar para vocês aí o Access Key, né? Nosso evento é Dev 25. A gente clica em baixar o Access Key. Aí a gente gera automático o certificado aqui do Lucas de Souza Mello. Aí ele pode baixar em PDF ou em PNG. Vou colocar aqui para baixar e vou mandar lá para vocês verem. Chique demais. Pô, e o UX design aí desse projeto caprichou também, pô. Cara, você tá doido? O cara é incrível, né? Cara é Esse incrível. cara é incrível, esse cara que fez o UX aí, né, cara? Quem que será que é, Mano. pô? Quem será que é? É isso, galera. Esse foi a nossa apresentação. Ele está para mobile também, está adaptado para mobile. A gente tem o Davi aí como o nosso cara que faz a nossa Rapaz, rede agora de eu tô com um funcionários. pouquinho de medo, hein? Quem sabe Agora que eu Jogando a testei. responsa, pô. Se alguma coisa quebrar, já Olha que eu sabe. O Davi que testei. fez. Vamos ver se está responsivo, né? Ah, rapaz, o negócio está responsivo, né? Testar um minuto. Deixa eu tirar esse. É da aplicação mesmo, esse. O negócio está responsivo, né? Então, olha, era uma lista no desktop, virou um cardzinho. Vamos testar em outros dispositivos, né? Para saber. O iPad. Ah, rapaz. Pega aquele Zebra MC330, pô. Eu vou Não dá? testar no Apple Watch aqui. Pega no Apple Watch, pô. Veja aí. Pô, me complica não, cara. Não me complica não. Vamos ver se esse desenvolvedor aí, pô, arrasou. Bora lá. Rapaz. iPhone 5, pô. Se for. Ah! Nossa! Aí, ó. Adaptado, viu? O cara não brinca, pô. O cara é bom, viu? Não, se roda no iPhone 5, pô, então roda
Olha, rapaz. Já tá bom, hein? É isso aí, galera, tá? Então, em breve aí vocês vão fazer o download do de vocês, está disponível ali. E a gente compartilha o vídeo de vocês aí. Teve um problemazinho na VPS que a gente está usando. O negócio não vai ser hospedado na Versal, não, viu? O negócio vai ser certifyfusion.com.br, para vocês terem uma noção, tá? Infra aqui, a esquina da minha casa, pô, não espere ali o infra muito elaborado, não. Brincadeira. Brincadeira, pô. Tá show de bola, pô. Muito, mais uma vez, tá? Ficou muito, muito bom. Já falei isso no grupo. Mas, cara, excelente, tá? Arrasaram aí na ferramenta. Incrível tempo recorde aí também que vocês desenvolveram, tá? Time aí, Muito casca tempo. grossa, muito bom. Não, pra mim foi pouquíssimo tempo, pô. A gente vai fazer agora a versão 1, né? Vai primeiro ver ali como é que o pessoal vai baixar, vai os acessos. E a gente, na versão 1 aí, que a gente vai colocar uma equipe assim, mais estruturada, de chamar alguém. Realmente foi só cachorro late. Rapaz, ele quer fazer um evento também, ele. Tá empolgado ele. E a gente vai colocar uma equipe tudo certinho, dividir tudo o que o Scrum pede, né? O que as metodologias a gente fez. A gente foi um desafio, meio que um hackathon ali, eu e o Davi e o Gilmar, deu tudo certo. Vamos para a próxima. Show de bola, pô. O pessoal arrasou aí. E é isso, galera. Muito obrigado pela participação. Vou colocar lá o formulário para vocês responderem as perguntas. O cachorro está latindo aqui. Não sei se está atrapalhando, mas está empolgado. E qualquer dúvida aí, qualquer coisa, falem com a gente aí no WhatsApp aí. A gente está sempre pronto a responder, a ajudar vocês no que forem, tá? Não se esqueçam que a comunidade é para isso, é para o crescimento, é para a evolução. Você, sei lá, cara, eu tô travado em alguma coisa, chama o Davi, chama a gente, chama alguém da equipe, fala lá no grupo lá. A gente está sempre à disposição para ajudar vocês. Beleza? Show de bola, pô. Fechado. Valeu, pessoal. Tamo junto e até mais, pessoal. Boa noite. Falou. Tchau, tchau.